como um amante do terror, é óbvio que eu já joguei a franquia de Five Nights at Freddy. Joguei até um pouco mais do que eu gostaria de mergulhar. E como qualquer coisa que depois de um tempo começa a existir mais para gerar dinheiro do que para ser inovador, FNAF acabou caindo muito em qualidade. Mas hoje eu tô aqui pra gente falar da incrível evolução que a franquia FNAF teve no seu início. Já que muita gente por aí tende a focar só na história de FNAF, que é muito boa, mas acabam deixando de lado a gameplay, a evolução que o Scott Cawthon teve durante a produção dos jogos dele, que, malandro, cada jogo que o maluco lançava, o bagulho ficava mais refinado, não tem como. Estou deixando bem claro aqui no início que eu vou estar focando na gameplay, na jogabilidade, designs, mecânicas, e eu não vou falar da lore do jogo, tá? Porque vocês já estão de saco cheio de ver lore de FNAF e vai lá no canal do Core. O maluco arregaça, vê os vídeos dele se você quer ver vídeo de lore. Mas agora relaxa aí, malandro, pega o teu almoço, tua Coca-Cola gelada e bora pra essa jornada. Bom, primeiramente eu quero mostrar uma parada muito interessante pra vocês, já que eu acho que isso não é de conhecimento comum, mas o Scott Cawthon fez muito jogo, tipo, muito jogo mesmo antes de FNAF. Alguns deles claramente são algum tipo de estudo, ele tá treinando a programação dele, e outros são tipo obras de arte. Cara, na moral, esse jogo aqui eu extremamente recomendo que vocês deem uma olhada. O nome dele é Desolate Hope e eu acho que ele tá disponível na Steam. Por mais que ele não seja tão conhecido e nem seja um jogo, meu Deus, incrível mecanicamente falando, a gente ainda consegue ver diversos pontos que a gente veria na franquia de Five Nights at Freddy. Principalmente essa vibe de um futuro destruído, com esses personagens que são meio animatronics. E a gente consegue concluir com isso que antes de chegar na franquia de FNAF, o Scott Cawthon não era um amador, tá ligado? Nem perto disso, o maluco era um programador nato. Mas agora vamos começar com Five Nights at Freddy 1. A gameplay do primeiro FNAF, da maioria dos outros que vem depois dele, consiste na mesma coisa. Você fica sentado nessa salinha enquanto você tenta sobreviver aos ataques dos animatronics, que nesse jogo aqui são 4 ou 5 se a gente contar o Golden Freddy. Aqui é tudo bem básico, você chega as suas câmeras para ver aonde os animatronics estão. Se eles estiverem numa sala de distância de você, você pode escolher fechar as portas, mas se você não fechar, tudo bem. Você pode usar o botão de luz que tem em cada uma das portas para checar se os animatronics estão ali te olhando. E se eles estiverem, você pode fechar, te dando tempo para se defender. Tudo isso é claro enquanto você só tem 100% de energia, que gasta mais e mais rápido dependendo de quantas portas estejam fechadas, dependendo de quantas luzes estejam acesas. E ó, malandro, é bom tu saber racionar isso daí muito bem, porque tu tem que tancar até as 6 horas da manhã. Se apagar as luzes, mané, já era, é vala. Mas beleza, agora com as mecânicas principais introduzidas, vamos falar das ameaças, os animatronics, que eles são uma grande perda de potencial aqui nesse primeiro jogo, mas nos próximos jogos eles vão ser mais relevantes, já que aqui a gente tem 4 animatronics principais, só que 3 deles funcionam exatamente da mesma maneira. O Fox é o único animatronic que tem uma mudança legal na gameplay, que te faz jogar de uma maneira diferente. Enquanto a Chica, o Bonnie e o Fred, eles tentam entrar na sua sala aos pouquinhos, indo bem devagar, sumindo numa câmera, aparecendo em outra, e até quando eles estão perto da sua sala, eles ficam um tempinho ali te encarando, esperando você ter alguma reação. O Fox funciona de uma maneira diferente, já que ao decorrer das noites, ele vai ficando cada vez mais ativo, e quando isso acontece, você tem que ficar de olho no corredor que ele passa, porque se ele passar correndo por aquele corredor, é bom você fechar a porta na hora, porque se você não fechar, ele te dá um jumpscare sem nem esperar. O Fox em si, ele é um personagem mais importante do que parece, porque ele não tá ali só pra, tipo, variar a gameplay dos outros animatronics, mas se ele não existisse, o mapa seria uma função inútil. O mapa nesse primeiro jogo praticamente só tem a função de deixar as coisas um pouco mais tensas, tá ligado? Deixar a ambientação do jogo mais assustadora para pessoas que nunca jogaram antes. Já que ficar checando as câmeras para ver aonde os outros animatronics além do Fox estão é inútil, já que você não pode fazer nada para impedir eles de chegarem na sua sala. Você só pode fazer alguma coisa quando eles já estão lá. Então com o passar do tempo a gameplay vira você só checar a câmera do Fox e os outros animatronics você lida quando eles já estiverem na sua sala. Essas mecânicas mal utilizadas de FNAF 1 são sem sombra de dúvidas o maior erro desse jogo. Isso sem contar que FNAF é um jogo de terror que se baseia completamente nos jumpscares.
E assim, por mais que ele seja um jogo de 2014, nessa época jumpscares não eram a coisa mais saturada do mundo em comparação a hoje em dia, ainda assim é um terror meio barato, que com o passar do tempo vai deixando de ser assustador e vira só um desafio. Como as câmeras do jogo são completamente inúteis e você consegue ignorar elas, e por conta do comportamento previsível da maioria dos animatronics, conforme você vai perdendo e levando os jumpscares, os sustos já não funcionam mais, você já se acostumou e consegue prever o que vai acontecer. E isso não é uma parada ruim só em FNAF, tá ligado? Jogos de terror no geral que focam em jumpscare tendem a ter o mesmo problema de que com o passar do tempo vai ficando meio... Diferente de jogos que focam em jumpscares, outros jogos que focam mais em criar uma tensão do que no susto em si, como por exemplo It Steals, que você tá preso num labirinto completamente escuro tendo que coletar umas bolinhas azuis enquanto um bicho te persegue, só que esse bicho ele aprende com os seus movimentos, ele se acostuma com o seu padrão de jogar e tenta inovar, então você também tem que inovar. Logo, essa tensão e ansiedade por tu não saber o que vai acontecer é que faz o jogo ficar mais assustador. Sem contar que no meio do caminho, quando tu pensa que tu já se acostumou com o bicho, você acaba descobrindo que se você encarar pra cara desse filho da puta por muito tempo, ele começa a te perseguir freneticamente. E o único jeito de sobreviver é fugindo. E isso dá muita agonia, mano. Principalmente quando tu chega num canto que não tem saída, tá ligado? Por mais que sim, todos os jogos de terror, com o passar do tempo, vão deixando de dar medo e virando mais um desafio, tem alguns jogos que conseguem prolongar esse tempo de vida do terror. Por exemplo, Nun Massacre, que é um dos meus favoritos, quando você se acostuma com a freira e não tá com mais medo dela, você começa a ter medo de perder progresso, já que se essa filha da puta te pegar, tu vai perder item, tu vai perder tempo, e malandro, ninguém quer perder tempo. Porém, vamos com calma aqui, que não é porque FNAF é um jogo de terror de jumpscare, quer dizer que todos os outros jogos vão ser fracos ou sem graça. Muito pelo contrário, mano, e vocês já vão ver o porquê. Bom, mas resumindo, isso tudo aqui que eu falei resume a gameplay do primeiro FNAF. Ele tá ali pra ser um pilar, uma coisa que vai definir como os outros jogos vão funcionar e uma evolução que a gente vai ver a partir desse jogo pros próximos. Vale citar também que ao decorrer das noites o jogo vai ficando exponencialmente mais difícil, e isso é uma parada que vai se repetir em praticamente todos os outros FNAFs que a gente for comentar aqui nesse vídeo, mas ainda assim é só uma mecânica mais simples. Apesar de tudo, FNAF 1 ainda é um jogo bem interessante que vale a pena você dar a sua atenção pra ele. Mas agora, vamos comentar de Five Nights at Freddy 2. O jogo que não só apresentou a Mangle, a minha animatronic favorita, fica aí a curiosidade, mas também consertou muitos dos defeitos que a gente viu no primeiro jogo. Aqui a gente teve uma adição de vários novos animatronics, tá ligado? Principalmente a versão toy dos animatronics clássicos, que eu odeio. Cara, eu odeio esse design, mano. A Chica é que eu mais tenho raiva, porque eu olho isso daqui, eu não penso, meu Deus do céu, que medo, terror. Eu olho essa porra e penso Rule 34. A gente também tem a já citada Mangle, Puppet, Balloon Boy e todos os outros animatronics do jogo anterior, só que ainda mais destruídos. A primeira mudança que a gente vê no segundo jogo não é sobre impedir que os animatronics cheguem na sua sala, e sim impedir que eles vejam você. Não tem porta pra fechar, nem nada do tipo. As únicas coisas que você tem aqui é uma lanterna pra você iluminar o corredor do meio, luzes pra você checar os dutos que estão dos lados e uma máscara pra você colocar quando algum animatronic estiver na sua sala e ele não notar que você é um humano. O mapa aqui também não existe só pra você checar se o Fox tá vindo na tua direção. Agora você tem uma sala com uma caixinha de música, que é onde o Puppet tá dentro. E se aquela caixinha de música parar de tocar, ele sai de lá e te mata. Então você constantemente tem que estar tocando aquela caixinha de música. Só que aí que vem a parada. Por mais simples que isso pareça, quando você tá de máscara e algum animatronic tá passando, você não pode tirar a máscara, senão você morre. E você também não pode checar o monitor enquanto tá de máscara. Então, dependendo de quanto tempo os animatronics passarem ali na sua sala, você não consegue tocar a caixinha de música e a morte certa tá vindo, o que cria uma tensão absurda nesses momentos. Por mais que a gente possa argumentar que sim, o mapa ainda é meio inútil e pá, tirando o Puppet, mas eu sinceramente acho que a aplicação dele aqui nesse jogo ficou muito mais tensa do que no primeiro, e também não precisa esquentar muito não, que no terceiro jogo o Scott Calton conserta o mapa completamente, mané. Bom, agora vamos falar dos animatronics, que eles não aumentaram a quantidade aqui à toa, tá ligado? A maioria deles funciona de uma maneira diferente, fazendo você achar uma solução específica para cada um deles. Os 3 animatronics toys funcionam praticamente da mesma maneira. Eles tentam entrar na sua
sala, pelos dutos de ventilação ou pelo corredor do meio. Os que vêm pelos dutos, você tem que estar checando ali com a luzinha para ver se eles estão ali, e se eles estiverem, você tem que colocar a máscara e esperar eles passarem. Agora, os que vierem pelo corredor, você pode ficar piscando a sua lanterna na cara deles, que eles ficam parados ali ou só vão embora. E novamente toma cuidado porque a sua lanterna tem bateria, e se ela acabar, você já sabe, né? O Balloon Boy, ele é um animatronic inofensivo. Se você acabar deixando ele entrar ali na sua sala, ele vai ficar te olhando com essa cara de cu dele. Porém, o que ele faz é tirar o uso das suas lanternas. Você não consegue mais usar. E malandro, se tu não usar lanterna, o Fred, o Bonnie e a Chica clássica, eles funcionam de uma maneira bem interessante, já que enquanto que você tá olhando ali o monitor, eles têm uma chance de entrar na sua sala, forçar o seu monitor para baixo, e se você não tiver reflexo para colocar a sua máscara na hora, você morre. Mas vamos supor que você tá jogando que nem um maníaco e você tá subindo e descendo o monitor rapidão, eles ainda têm uma chance de aparecer ali e você tem que colocar a máscara do mesmo jeito. O Fox, você precisa ficar piscando a luz na cara dele, não adianta colocar a máscara, e se você não piscar a luz na cara dele por muito tempo, ele te ataca. Já a Mango, ela funciona basicamente que nem os outros animatronics toys. A diferença é que antes de te atacar, ela fica atarracada no teto só esperando o momento certo ali pra te dar o bote. Ela vai te matar se ela entrar na sala. Mas esse comportamento maldito dela dá uma agonia, porque às vezes tu tá quase ganhando uma noite e ela tá ali em cima, só esperando pra te dar o bote. Mas será que ela vai demorar demais e deixar você ganhar, ou será que ela vai te atacar antes de fazer você perder tudo? Além dessa caralhada de animatronics, o Scott adicionou alucinações no jogo, que você tem chance de encontrar elas ao decorrer das suas noites. As alucinações por si só, elas não fazem nada pra você, mas cara, você não sabe disso na primeira vez que você tá jogando, então é um susto garantido quando você encontra com alguma delas. Como por exemplo, os olhinhos da Balloon Girl te encarando por debaixo da tua mesa, ou o Shadow Bunny parado ali no meio da sala. Que caralho, mano. Eu lembro de levar um susto maldito quando eu trombei com isso daí a primeira vez. Em resumo, Five Nights at Freddy's 2 melhorou muito a fórmula que o primeiro criou, adicionando mais animatronics, jeitos diferentes de lidar com eles. Tu começa o jogo no cagaço e tu termina o jogo no cagaço por conta dessa variedade enorme de coisas que foram adicionadas aqui. Esse jogo é a prova viva que o Scott não só sabe o que ele tá fazendo, como o maluco também evoluiu muito rápido, já que esse jogo foi lançado no mesmo ano que o primeiro foi lançado. Isso é maluquice, irmão. Só que agora vamos falar do Five Nights at Freddy's 3. Que esse daí é um que tem muita gente que não gosta por conta das mudanças que foram feitas em comparação ao segundo. Sendo bem sincero, eu sou um pouco suspeito para falar desse jogo, porque eu gosto bastante de FNAF 3, mas bom, vamos começar. Em FNAF 1, o objetivo era impedir que os animatronics chegassem na sua sala. Em FNAF 2, o objetivo era se esconder deles. Já em FNAF 3, o objetivo é manipular a ameaça principal para ela não chegar onde você tá, sendo essa ameaça o Springtrap. Além do Springtrap, todos os outros animatronics que a gente vê aqui são os mesmos dos jogos passados, só que na sua versão Phantom, literalmente fantasmas. Nenhum desses Phantoms consegue diretamente te matar. A única coisa que eles fazem é te atrapalhar, facilitando para que o Springtrap consiga te pegar. E antes da gente entrar nas mecânicas e pá, eu só quero falar o quão legal essa mecânica é. O primeiro jogo serviu para introduzir a gente a essas mecânicas, aos animatronics, a como as coisas funcionam. Já no segundo teve muita adição, muita coisa nova, coisas que você tem que lidar ao mesmo tempo, de abaixar a máscara, levantar a máscara, checar monitor, tudo isso para te testar e ver se você tá pronto para a ameaça do terceiro jogo. O Springtrap aqui, ele funciona basicamente como o boss final da parada. Eu sinceramente não acho que ele ser o único animatronic que consegue te matar seja uma queda de qualidade ou coisa do tipo, muito pelo contrário, eu acho que ficou ainda mais interessante. Mas beleza, agora vamos focar nas mecânicas aqui, que eu tenho que falar do mapa, rapaziada. O mapa nesse jogo nunca foi tão bem utilizado assim. Aqui você precisa checar todas as câmeras, isso inclui as câmeras das ventilações, para saber aonde que o Springtrap tá, já que você não tem uma porta, uma máscara, nada para se defender, tá ligado? Se ele chegar na tua sala, você foi de base. E o jeito que você se defende é tocando áudios do Balloon Boy em salas próximas aonde o Springtrap tá, para fazer com que ele vá para aquelas salas e não em direção à sua. Agora, se ele entrar nas ventilações, você tem que achar onde ele tá e fechar a passagem
passagem dele. Tudo isso enquanto os Phantoms ficam atrapalhando você. Aqui nesse jogo a gente tem um sistema de áudio, vídeo e ventilação que ficam dando erro aleatoriamente. Aí você tem que ir lá e dar reboot nos sistemas que estão com erro. Isso demora um pouquinho. Quando o áudio dá erro, ele te impede de tocar o áudio para chamar a atenção do Springtrap. Quando dá erro no vídeo, você não consegue checar as câmeras. Mas o pior de todos é quando dá erro na ventilação. Quando esse erro acontece, quando mais tempo passar, você vai começando a perder oxigênio e fica delirando, vendo vários Springtraps pelo mapa que não existem, só estão ali para te atrapalhar. Esses erros, por mais que eles aconteçam de forma aleatória e você tem que lidar com eles, sempre que você leva um jumpscare de algum Phantom, ele vai dar um erro ou no áudio, ou no vídeo, ou na ventilação, ou em vários ao mesmo tempo. E aqui que vem a parada interessante dos jumpscares nesse jogo, já que de primeira você até pode levar um susto ou outro, mas a intenção não é essa. Você literalmente consegue ver alguns Phantoms indo na sua direção antes de levar o jumpscare, porque o objetivo deles não é só te assustar, e sim te atrapalhar para aumentar o desafio da parada. FNAF 3 não é o tipo de jogo que vai te dar um susto de nossa, vou começar a gritar aqui, mas ele vai sempre te dar um arrepio desgraçado quando tu olhar pro lado e ter esse coelho te espiando pelo cantinho da porta. Tirando o Puppet, porque se tu encontrar ele enquanto tu checa as câmeras, ele vai ficar com a lata dele ali na tua frente te impedindo de fazer qualquer coisa. E eu vou ser bem sincero que esse daí me deu um sustinho. Esse daí eu não tava esperando não. Porém, pra fechar aqui FNAF 3, ele acaba passando a impressão de um jogo menor, com menos conteúdo, principalmente depois do segundo. A gente não tem alucinações pelo mapa, não tem nem perto da quantidade de animatronics que a gente tinha no segundo. Porém, ainda assim, cara, eu gosto muito desse jogo, porque aparentemente a ideia que o Scott Calton tava tentando ir pra cá, dessa parada de boss final, Springtrap ser o último confronto, funcionou perfeitamente, adorei, mas bom, nada supera o meu FNAF favorito, Five Nights at Freddy's 4. Esse, rapaziada, é um que eu me cago até hoje, irmão. FNAF 4 é o jogo que tem a gameplay mais diferente de todos os FNAFs que a gente teve até esse momento. Principalmente porque aqui a gente não tem mapa. Acabou o mapa, guys. Puta merda. Aqui a gente é uma criança numa casa desgraçada que a gente precisa ficar checando as portas dos corredores e a do guarda-roupa pra ver se não tem nenhum animatronic ali, e também ficar olhando pra cama, já que esses capetinhas vão acumulando ali se você não jogar a lanterna neles, e se tu demorar muito eles viram o Fred e te matam. Mas a parte principal desse jogo, a mecânica que é muito inteligente pra estar num jogo de terror, é que você precisa ouvir com clareza os sons do jogo pra saber aonde os animatronics estão e o que eles estão fazendo. E ó, na moral, a gente vai ter que comentar do design dos animatronics aqui, que são os mesmos que a gente já tinha visto antes, só que na sua versão Nightmare. E não tem condição, mané, esses daqui são os melhores designs de animatronics de toda a franquia. Não tem condição, mano. Me enfrente. O Bonnie e a Chica, eles funcionam da mesma maneira. Eles ficam zambetando pela casa e você tem que prestar atenção nos sons que eles estão fazendo pra saber o que tu vai ter que fazer. Com a diferença de que o Bonnie sempre vem pelo corredor da esquerda, enquanto a Chica sempre vem pelo da direita. Caso você escute algum som vindo dos corredores, você corre em direção ao corredor que você ouviu o som e liga a lanterna. Se eles estiverem lá no fundo do corredor, só de você ter ligado a lanterna, eles vão sair correndo. Mas assim que tu chegar na porta, tu não pode ligar a lanterna logo de cara. Tu precisa esperar alguns segundos pra tu ver se tu não escuta a respiração deles atrás da porta. Já que se for o caso, fecha a porta na hora, filhote. Enquanto você tá perdendo tempo nas portas, o Fox tem uma chance de entrar no seu guarda-roupa. E se isso for o caso, você vai ter que ir lá, jogar a lanterna e fechar a porta bem rápido. Tu vai ter que perder um tempo ali com a porta fechada, repetindo esse processo até o Fox virar uma pelúcia. E aí quer dizer que ele foi embora. E pra fechar todos os animatronics, o único novo que a gente tem aqui é o Fredbear, que ele é o mais desgraçado que tem. Eu sei que a gente tem o Nightmare, que é basicamente o Fredbear, só que preto, mas eles têm o mesmo AI e eles funcionam da mesma maneira, então por isso que eu tô ignorando ele aqui. Ele não só consegue vir tanto da porta da esquerda quanto da direita, como também magicamente se teletransportar pra dentro do teu guarda-roupa sem tu nem ver que ele tava ali dentro, então tu tem que ficar checando tudo, mané. E assim, mano, como eu tinha dito, o som é uma parada bem importante aqui nesse jogo, mas não só pra uma ambientação, pra deixar o bagulho mais assustador. Não, mané, o som é uma mecânica do jogo. Sempre que tu jogar FNAF 4, tu vai ter que estar com o som no teu headset bem alto, mano, pra tu ouvir se os animatronics estão andando na cozinha,
Estão andando pelo corredor. Estão atrás da sua porta respirando. Isso tudo pra você simplesmente conseguir sobreviver no jogo, tá ligado? Eu sei que essa mecânica do som ser uma parada importante em jogos de terror não foi nenhuma invenção aqui de FNAF, mas por conta da natureza dos jumpscares de FNAF, essa mecânica funcionou perfeitamente, porque você sabe que um bicho vai gritar na sua orelha. Você não quer ficar com volume alto. Mas além disso, mano, eu acho o ambiente de FNAF 4 muito mais assustador, porque tu não tá numa pizzaria fodida. Você é uma criança no quarto dela que é pra ser um lugar seguro, mas não, tem essas criaturas bizarras invadindo a sua casa, tá ligado? O nosso personagem não tá pedindo pra tá sofrendo aquilo, ele não é um maluco pegando um trampo numa pizzaria amaldiçoada. E isso tudo, mano, deixa FNAF 4 ser um dos meus jogos favoritos e um dos que eu me assusto até hoje. Mas isso conclui FNAF 4 e agora vamos partir pro último aqui desse vídeo, que pelo menos pra mim é um dos FNAFs que mais se reinventou em sentido de gameplay, que é o Sister Location. Logo de cara, você consegue notar que esse jogo, o Scott estava com uma visão diferente dele, já que a gente começa num elevador, onde a gente tem umas coisinhas ali pra interagir, e depois a gente vai pra uma sala completamente diferente. Uma parada que a gente nunca tinha visto em FNAF até agora. Sem contar que esse é o primeiro FNAF que a gente não vai ter aquele loop de gameplay, que a gente vai ter que ficar fazendo as mesmas coisas noite após noite, só aumentando um pouco a dificuldade. As mecânicas que o jogo ensina pra gente logo de cara, como se fosse um tutorial, não servem pra nada, é só pra te deixar com medo, já que depois de toda a explicação que você recebe, na noite seguinte a energia falha e agora você tem que se esconder num lugarzinho ali enquanto uns bebês do capeta tentam entrar onde você tá. E caso você sobreviva, a noite não acaba aí, você é levado pra uma outra seção do jogo, onde você tem que andar por um corredor escuro e indo com calma, já que se você ouvir algum som de caixinha de música tocando perto de você, você tem que parar, mas se você parar por muito tempo, você também vai se fuder. Então logo de cara, com várias dessas mecânicas sendo introduzidas, mas não mudando o jogo a ponto de que não pareça mais FNAF, deixa um jogo não só fiel às suas raízes, como também ainda mais assustador. Eu, pelo menos, gosto muito como o Sister Location tira toda a sua sensação de controle que você tinha nos outros jogos, já que depois de algumas noites e pá, você já sabia o que você tinha que fazer, com quem que você tinha que lidar. E aqui não tem isso, sempre vai ser uma coisa nova que você vai ter que fazer. Sim, eu sei, não precisa nem comentar que por conta dessas mudanças de gameplay aqui e ali durante o jogo, tem umas partes que são bem insuportáveis, coisas que a gente não tinha antes porque o jogo era da mesmo jeito do começo ao fim. Porém, a vantagem dessas partes chatas é saber que depois de você passar por elas, bom, acabou, você não vai ter que lidar com elas depois. Tudo isso só pra gente chegar na melhor noite de Sister Location, que na moral, mano, é uma carta de amor pra FNAF como um todo. Nessa noite, o jogo basicamente se transforma num FNAF 1 só que melhorado, enquanto você tá sendo perseguido por um dos novos animatronics, o Ennard, que eu inclusive não falei dos animatronics aqui, porque como a maioria deles funcionam como minigames diferentes e não que nem era nos outros jogos, eu não tive muito que adicionar aqui neles, mas o Ennard eu tenho. O palhação, ele tem o mesmo funcionamento dos animatronics clássicos, e aqui a gente tá preso numa sala que tem duas portas de cada lado e um tubo de ventilação no meio. A gente não tem botão de luz, só botão para fechar essas três portas. Além de, claro, o monitor para checar as câmeras, só que toma cuidado, você ainda tem 100 de bateria aqui, você não vai querer gastar tudo de uma vez. Só que o jogo aqui, ele te dá opções, você não precisa ficar só dependendo do seu monitor, já que aqui a gente tem um sistema de som bem parecido com o 3 e o 4. A gente consegue determinar aonde o Ennard tá só pelos sons que ele tá fazendo. E eu acho essa noite tão interessante porque ela tem vários componentes de todos os outros jogos, só que refinados em um lugar só. O ambiente que você tá é similar ao do primeiro jogo, as três portas é igual a do segundo, você tá enfrentando apenas um animatronic nesse momento, é igual o terceiro, e os sistemas de sons igual ao do quarto. Só que apesar disso tudo, Sister Location não é o meu FNAF favorito, tá longe de ser pra falar a verdade, mas mecanicamente falando, ele é um dos que mais se arriscou, mais inovou e em apenas uma noite conseguiu fazer uma das
das paradas que eu não sabia se eu sorria de nostalgia ou se eu me cagava de medo. Mas bom, rapaziada, é isso que eu tenho pra falar da franquia FNAF como um todo. Já que depois de um tempo, o Scott Cawthon ele parou de dirigir ou até programar alguns dos jogos que foram lançando por aí. E, sinceramente, eu perdi pra caralho o interesse em FNAF depois disso. Não que os jogos depois de Sister Location sejam totalmente ruins, uma porcaria completa. Mas, cara, depois de ver todo o carinho que ele teve nesses 5 primeiros jogos, toda a evolução que foi, eu sinceramente não consigo ter os mesmos olhos pros jogos que a gente tá tendo atualmente. Sem contar, rapaziada, que eu sinceramente não consigo gostar dos animatronics novos. Se você gosta, meus parabéns, filho, muito legal. Mas eu não consigo olhar essa porra aqui e pensar, nossa, meu Deus, que medo, é furry. É o boneco furry, acabou. Porém, rapaziada, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Tá grande pra caralho essa porra, pelo amor de Deus. Eu nem sei se vocês vão curtir ver isso, mas eu queria falar. Só que antes, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão apoiando aqui o canal, tá ligado? Desde que recentemente eu parei com o cenário, eu tô tendo um apoio incrível aqui de vocês e eu tô podendo fazer esses vídeos que eu sempre quis fazer. E eu sou muito grato a todos vocês por sempre estarem assistindo os vídeos, comentando, interagindo com o conteúdo, tá ligado? Isso me dá a possibilidade de poder trabalhar com esse tipo de assunto mais sem pé nem cabeça. Então, obrigado a todos, rapaziada. Sem mensagem final do vídeo. Eu tô cansado, esse vídeo tá longo, tamo junto, até o próximo vídeo e tchau.